Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na 11ª série, sob o tema Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, através do serviço público, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. A nossa convidada de hoje nasceu em Valpaços, cidade a que gosta de chamar o centro do mundo. Licenciada em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e doutorada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, complementou a sua formação com um MBA em Organizações e Sistemas de Saúde, consolidando uma visão única que cruza clínica, gestão e política de saúde. Ao longo da sua carreira, passou por diferentes contextos de prestação de cuidados no setor público e privado, experiência que foi enriquecida por estágios internacionais em instituições de referência, o Hospital St. Mark's em Londres, a Clínica Mayo nos Estados Unidos e a Universidade de Erlangen, na Alemanha, onde realizou parte do seu doutoramento. É professora adjunta convidada no ICVAS, onde integra vários órgãos científicos e pedagógicos, e na Universidade Fernando Pessoa. Presidiu ao Conselho Diretor do Centro Clínico Académico e Hospitalar, ICVAS-CHP, Centro Hospitalar do Porto, e tem intervenção em regulação e inovação, como membro do Comitê de Avaliação de Tecnologias Médicas do Infarmed e do painel de peritos da Agência Europeia do Medicamento. Hoje, acumula funções como Secretária de Estado da Saúde, cargo que já desempenhava no 24º Governo e mantém no 25º, e é Presidente da Assembleia Municipal de Valpaços, conciliando responsabilidade a nível nacional com o contacto próximo com a sua comunidade de origem. No episódio de hoje do Alumni Mundos, vamos explorar o percurso de alguém que alia a prática médica à liderança política e ao serviço público. Falaremos das suas origens transmontanas, do percurso académico no Porto, da vocação para cuidar das pessoas e da forma como a medicina e a gestão pública se entrelaçam na sua experiência pessoal e profissional. Doutora Ana Povo, bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada eu pelo convite que me foi dirigido. É um gosto estar aqui de volta à Universidade do Porto. E gostamos muito de receber os nossos antigos estudantes e, no caso, docentes também. Eu vou começar por lhe lançar o desafio para fazer uma pequena viagem até terras transmontanas e à cidade a que gosta de chamar o centro do mundo. De que forma é que as suas origens marcaram a pessoa que está connosco hoje? Como é que nasceu a vontade de ser médica? Ora, eu vou-vos confessar que a vontade de ser médica nasceu muito tardiamente, ao contrário de todas as pessoas, porque eu ainda sou naquela fase que toda a gente queria ser médico, daquela altura que as pessoas, que o curso de medicina ainda era o mais procurado e o que eu queria ser era investigadora. Eu tenho a sorte, eu sou transmontana, os transmontanos têm aquele feitio carregado, que temos o coração muitas vezes perto da boca. Mas que sou filho de uma transmontana. Mas somos aquelas pessoas que dizem o que pensam e lutam para concretizar aquilo em que acreditam. Não é por acaso que a frase "para cá do marão mandam-os cá estão". Mas eu tive a sorte de nascer numa família onde cresci um bocadinho com a liberdade de pensamento. Isto porquê? Porque tínhamos... na minha família tinha gente de todas as fações. Tinha pessoas que defenderam a monarquia, pessoas que defenderam a república, tinha pessoas que se iam em sordina, que em Trás-os-Montes era um sítio muito conservador, que tinham tinham um pensamento comunista, e tive por outro lado familiares que tiveram um bocadinho ligados ao antigo regime. E portanto eu nasço no seio de uma família, tive também familiares que tiveram nas origens do Partido Social Democrático local, portanto eu nasço num seio de diferentes pensamentos e onde, enquanto pequenina, sempre me deixaram dizer aquilo que eu acreditava e aquilo que eu pensava, e sempre participei em muitas discussões políticas e ouvi muitas histórias do 25 de Abril ao 25 de Novembro. E por isso eu acho que sempre tive o bichinho da curiosidade. Portanto, aquilo que eu gostava e que durante muito tempo eu queria era ser investigadora. Até porque aparece naquela altura que se começa a falar da genética. Depois, eu sempre tive, tinha uns estudos de química, fazia experiências em casa, tinha um microscópio, via tudo em casa, dessecava corações de porco em casa. Pronto, assim, imaginem o que era, não era
a vida dos meus pais, que também sempre me deixaram. Ou seja, eu costumo dizer muitas vezes que aquilo que sou hoje devo claramente aos meus pais. Algum deles estava ligado à medicina, não? Nenhum deles está ligado à medicina, até o meu pai é engenheiro agrícola e houve pessoas da UTAD, de Trás-Montes e Alto Douro, que me convenceram a ficar num curso na UTAD entre a engenharia ambiental e a engenharia agrícola, e houve uma fase na minha vida, já depois do meu doutoramento, que eu pensei em inscrever-me num mestrado da Universidade do Porto de Gestão Agrícola, porque eu tenho propriedades em Valpaços. Isto para dizer o quê? Eu gostava muito de ser investigadora, apareceu a genética, ainda não havia nenhum curso de genética claramente criado em Portugal, e depois, na sequência disto, e a pensar o curso que me permitia conciliar isso, é que surge a decisão de eu querer ser médica, mas isto foi só no 12º ano. É engraçado porque não é o habitual daquela altura. Também porque eu ser médica, porque infelizmente vivi uma doença de uma pessoa de quem eu gostava muito. Eu tive a sorte de conhecer os meus bisavós e os meus avós, e a minha bisavó tem um AVC e fica dependente e acaba por ficar acamada durante muito tempo, e eu acompanhei toda essa fase, acompanhei o cuidar, porque a minha avó foi sem dúvida uma pessoa extraordinária que abdicou da própria vida para acompanhar toda esta necessidade de cuidados da minha bisavó. E depois a minha mãe, que também toda a vida dela teve uma patologia cardíaca que eu acompanhei muitas vezes, com idas às urgências, até ainda antes de estudar medicina, e se calhar tudo isso junto fez de mim querer ser médica. E como é que foi a experiência enquanto estudante do ICBAS? O ICBAS, belíssimo edifício. Não, o ICBAS é um belíssimo edifício que felizmente já temos um edifício recuperado, que está parte da reitoria e parte do ICBAS. Eu ainda ontem estive num evento com o professor Quintanilha e estive a falar sobre isto. Eu, quando chego, o ICBAS, o Instituto de Ciências Biomédicas, onde eu entrei em 1996, está infelizmente muito diferente daquilo que é hoje. Sim. Eu chego a uma escola que era uma escola livre, uma escola democrática e uma escola muito diferente. Muito próxima também do 25 de Abril. Muito próxima de 25 de Abril, como devem imaginar, muito do meu pensamento político era muito diferente do pensamento político da maior parte dos professores de biomédicas. O Bloco de Esquerda cresce um bocadinho nos corredores de biomédicas, mas dizer que, embora o meu pensamento político fosse muito diferente, nunca me senti prejudicada ou qualquer coisa parecida. Porquê? Porque o ICBAS era uma escola livre, onde as pessoas podiam livremente opinar. E tinha outra coisa, tinha um tronco comum. Nós entramos 3 cursos, na altura havia 3 cursos em biomédicas, medicina veterinária e ciências do meio aquático, e o primeiro ano éramos os 3 juntos, ou seja, havia um espírito de união muito forte, e nós não éramos nem de medicina veterinária, nem de ciências meio aquático, nós éramos biomédicas. E por isso é que nasce o conceito One Health, de uma só saúde, e este era o espírito que estava na escola. Que com as mudanças que foram ocorrendo, nomeadamente a saída daquele edifício, o ponto de encontro de qualquer estudante de biomédicas era o hall de biomédicas, onde todos estávamos lá, nas mesas, a falar, a fazer jogos. Tínhamos as festas, as Flowers Powers. Portanto, com a mudança de edifício, com o dispersar das salas, com a inexistência de um hall comum, eu acho que isto se perdeu, infelizmente, e isso era algo que eu acho e sei que professores do ICBAS querem recuperar isso, antigos alunos do ICBAS querem recuperar isso, e mesmo alguns alunos novos do ICBAS voltar a recuperar este espírito de sermos um só. Muito bem. Esta sua experiência no ICBAS teve algum peso no papel como vê, ou melhor, da forma como vê as instituições públicas de saúde? Relativamente ao ICBAS em si, eu julgo que tudo aquilo que nós vemos acabam por ser das nossas aprendizagens. E eu, ao longo posso-vos garantir que no ICBAS tive professores que de facto me
mudaram muito, muito o meu pensamento. O professor Nuno Grande é, sem sombra de dúvidas, um pensador, um humanista que nos faz pensar e viajar. Depois, quando se entrava no ICBAS, havia um grande placar, que eu julgo que já lá não está, um grande placar com as cores azul e amarelo e o símbolo antigo do ICBAS, e depois tinha a famosa frase, que é médico, que só sabe medicina, nem medicina sabe. E se calhar, Abel Salazar, e se calhar isto, eu não fui aluna do Abel Salazar, não o conheci, não é? Mas esta grande frase é que se calhar marca a pessoa que eu sou hoje, que acredito mesmo, e dizia muitas vezes isso aos meus estudantes, nós não podemos, os médicos têm muita tendência a ficar fechados em si, isolados do resto do mundo, e claramente esse não é o caminho. O caminho é nós abrirmos-nos à sociedade e captarmos áreas de diferentes saberes. Isto não só para nós estarmos noutras áreas de decisão e de governação, mas também na forma humanista como lidamos com as pessoas. As pessoas que estão à nossa frente não são médicos e nós temos que saber comunicar com elas. E por isso há esta necessidade e eu revejo-me, acho que se calhar a grande marca do ICBAS é mesmo a frase de Abel Salazar. E depois uma pessoa que foi meu padrinho de curso, o Dr. Rui Seca, também ele de Valpaços, politicamente completamente no polo oposto do meu, que foi meu professor das práticas de semiologia médica e que me ensinou muito no cuidar, na disponibilidade, no ouvir o doente, no estar com o doente e, acima de tudo, uma frase que hoje faz mais sentido que nunca, que eu me lembro muitas vezes. Nós, na área da inteligência artificial, as pessoas estão a perder a capacidade de questionar. Então nós fazemos, sabe, quando se escreve no computador o copy-paste, a não revisão, o não interrogar o que está para trás. E nunca me esqueço que ele, quando nas aulas, nas discussões de casos clínicos, dizia sempre, vocês nunca aceitem um diagnóstico passado do doente como certo, vão sempre confirmar se isso é mesmo verdade, se não é a repetição de um erro. E de facto o Dr. Rui Seca, que entretanto faleceu, foi uma pessoa que me marcou mesmo muito. Se eu tiver que escolher um professor de biomédica, se calhar escolho a ele, porque foi o meu padrinho de curso. São as duas grandes referências que tenho no Grande e... Sem sombra de dúvidas, sim. Tenho saudades desses tempos. Já nos falou aqui um bocadinho dos corredores do ICBAS. Tenho muitas saudades desse tempo e conforme vamos envelhecendo, acho que temos ainda mais saudades do tempo de estudante. O que é que tinha mais assim saudade? Olha, acho que éramos todos muito mais leves. E quando digo mais leves, não é menos pesados. Mais leves se calhar na responsabilidade, mais leves na liberdade do pensar, mais leves nas festas. Eu também fiz parte do coro de biomédica, estava-me aqui agora a lembrar, porque o ICBAS não tinha tuna. Era a única coisa que eu fiquei triste quando entrei para o ICBAS, que eu estudei música. Eu comecei a estudar piano aos 5 anos. E depois, hoje ainda? De vez em quando, para relaxar só. Mas quando chego ao ICBAS, eu assim, então como é que o ICBAS não tem uma tuna? E não tinha, agora já tem, mas naquela altura não tinha um coro e entrei. Também não ia entrar muito. Não, o piano também não, e eu nunca consegui aprender a tocar a guitarra, que era sempre foi sempre o meu trauma de infância. Mas o espírito de estarmos, sabe, de estar sentado, eu vou dizer uma coisa, neste momento, o que mais me incomoda no meu dia-a-dia é ter que andar sempre vestida formal. Percebo perfeitamente. Confesso-vos, é o que mais me incomoda, eu ter que estar sempre vestida formal. Imaginar-me agora sentada na cadeira no hall do ICBAS a jogar às cartas ou a conversarmos, bem, isso seria voltar ao mundo quase perfeito. Continua a manter ligação com antigos colegas? Tenho ligação com antigos colegas que foram colegas desde o primeiro dia, sim, desde a primeira turma do ICBAS. Tem amigos mesmo? Sim. Isso é muito bonito. Sim. Vamos mudar aqui um bocadinho o tema. A sua formação incluiu estágios internacionais de prestígio em instituições que mencionei na introdução. Estas experiências internacionais mudaram a forma como olha para a medicina e para o serviço público em Portugal? É sim, eu estagiei no St. Mark's Hospital, é um hospital público. O sistema inglês de saúde é o mais parecido com o sistema português. Portanto, se nós tivermos que escolher a organização, nós copiamos muito, mas depois vamos um bocado atrasados e não copiamos todos. Mas a organização do NHS é muito parecido com o nosso Serviço Nacional de Saúde e, portanto, o St. Mark's foi
foi aquilo mais perto que eu conhecia do nosso Serviço Nacional de Saúde. E vou-vos dizer uma coisa, nós às vezes criticamos muito Portugal, mas quando eu cheguei a St. Mark's, nós cá já estávamos na digitalização muito mais à frente. Eu fiquei chocada, porque era tudo em papel. Ainda era tudo em papel, muito registro em papel, e depois a informação era escrita em cartas que eu ditava para um gravador e que a secretária fazia a tradução. Pronto. A Clínica Mayo, eu costumo dizer que era o sítio do mundo onde eu seria mais feliz a trabalhar, mas por outro lado o sítio do mundo onde eu mais infeliz seria a viver. Ou seja, vejam o dualismo. Sim. A vida é mesmo um dualismo. Porque a Clínica Mayo tem a organização daquilo que eu olho para organizar uma resposta em saúde. A Clínica Mayo é o exemplo disso. Tem formação, e eles são muito responsáveis pela sua formação. Tem outras áreas de saberes. A Clínica Mayo tem um edifício onde tem engenheiros, biomédicos, biólogos, todas as áreas de saber. Imaginem o que é o espírito de biomédicas num hospital, e onde ajudam os profissionais de saúde a resolver problemas de género. Eu, quando lá estive, era preciso fazer a separação de uns gêmeos siameses, e eles estavam a trabalhar, médicos de várias áreas, com engenheiros, a desenhar um modelo 3D para depois planear corretamente a cirurgia. Isto é algo que eu não conheço em mais nenhum hospital do mundo. E depois os americanos são mesmo muito bem organizados. No primeiro dia que eu cheguei, tinha tudo agendado, reunião com serviços jurídicos, são cheios de regras também, reuniões com serviços jurídicos para me explicar todas as regras. Depois fui a um sítio, tiraram-me logo uma fotografia, deram-me logo o meu crachá, que eu tive de devolver no último dia, porque aquilo era o que permitia circular dentro da clínica. A clínica estava arquitetonicamente desenhada, que tinha um sítio para circular profissionais e outro círculo para desenhar, para caminharem os doentes. Tinha muitos espaços abertos para os doentes, tinha pianos onde os doentes podiam tocar enquanto lá estavam. E os médicos? Os médicos também, eu nunca... E depois tinha toda... Como é que eu tinha toda a capacidade organizacional. Os médicos só faziam mesmo o que tinham os médicos, tinha muitos secretários clínicos que faziam todo aquele trabalho burocrático que não têm que ser os médicos a fazer. Pronto, era um modelo que eu considero de organização perfeito. Mas depois tem todo outro revés, que eu não me revejo a viver na sociedade americana. Tudo bem, nada contra os americanos. Cada um pensa como entende, mas eu às vezes costumo dizer que eu percebo como é que o Trump ganhou as eleições. Porque eu sei como é que os americanos pensam que aquilo que eles querem e que imaginam para a vida é completamente diferente daquilo que um europeu quer ou imagina para a sua vida. Independentemente se pensarmos mais à direita ou mais à esquerda. Para um americano não há necessidade de um Estado social. E por isso é que... Para nós europeus é muito estranho. Para nós é completamente estranho, não é? Eu lembro-me de estudar o famoso livro, o Harrison, da Medicina Interna. Tinha lá uma frase que dizia: a indicação para transplante renal dependia do seguro do doente. Isto para nós seria completamente impensável. E por isso é que eu digo, eu era muito feliz a trabalhar lá, e eles convidaram-me para eu ir para lá fazer um fellow. Eles tinham um fellow para estudantes, para internos estrangeiros, mas eu nunca me imaginaria a viver numa sociedade assim, e como tal, nunca teve na minha equação. Mas ser uma coisa que houve lá uma vez, que é para vermos também a dualidade de pensamento. Uma vez nós estávamos a fazer um exame, uma colonoscopia a um doente, e a fellow disse: é preciso chamar o Dr. Wolf, que era o nosso chefe, porque é um doente Medicare. E eu achei, bem, deve ser um doente privado, não é? Nós aqui em Portugal ia-se chamar um chefe quando fosse, não é? Não, o doente Medicare é o seguro público americano. Mas o seguro público americano, e isso eu acho que é o modelo, obriga que sejam cumpridos uns sérios critérios, porque senão não pagam ao hospital. Portanto, isto também não acaba por ser engraçado, mas que aí posso dizer que era a única coisa que eu acho que traria para cá este conceito de pagamos se for cumprido certos critérios de qualidade.
bem. Depois ainda passou pela Alemanha. Pela Erlangen, o meu co-orientador de doutoramento foi um alemão, o professor Klaus Matzel, que trabalha, acho que ainda trabalha na Universidade de Erlangen, no hospital, e por causa dos trabalhos de doutoramento eu passei por lá com ele, sim. E ele também me convidou a ir para lá, mas eu aí só não fui porque nunca conseguiria aprender alemão. Muito bem. Mais tarde fez um MBA em Organizações e Sistemas de Saúde para complementar a medicina. O que é que ele levou a interessar por esta ponte entre o cuidar direito das pessoas e o pensar nos sistemas que as servem? Para nós cuidarmos bem das nossas pessoas, não nos podemos esquecer do sistema. Eu costumo dizer que os médicos não têm consciência que na ponta da sua caneta está muitas vezes muita despesa. Acho que falta este pensamento. Verdade, a saúde é caríssima. Mas a questão é que assim, a saúde tem que, para cuidar uma pessoa, não podemos olhar a despesa. Mas para cuidar do sistema, temos que olhar para a despesa. Porque se nós não cuidarmos da despesa, olhar para o sistema, vai haver uma altura que não vamos ter dinheiro para tratar dos nossos doentes. E isto é onde nós não queremos chegar. Cada vez que se faz uma prescrição de um exame que se calhar não tem necessidade, cada vez que se faz a prescrição de um medicamento que se calhar não é assim tão importante, cada vez que se pede uma consulta porque eu tenho dúvida e se calhar fico mais segura, também não é importante. E acho que falta trazer este pensamento global do sistema para quem faz prestação de cuidados de saúde. Não falo só dos médicos, falo todos. Eu costumo dizer muitas vezes, quando eu ia, porque agora estou impedida de fazer tudo, só posso mesmo ser secretária de Estado e presidente da Assembleia Municipal, tudo o resto está suspenso, mas quando ia operar, eu costumo dizer que às vezes é ir ver como é que as freiras trabalham. Não sei se têm a noção. Explico-nos lá. Aí eu explico, é muito fácil, ninguém abre num bloco que seja gerido por irmãs, ninguém abre um material, seja qual for, sejam compressas, fio de sutura, o que for, que não seja para usar. Infelizmente no hospital público eu sei que se abriam muitas compressas, que depois no fim iam para o lixo. Uma compressa não custa quase dinheiro nenhum, mas se multiplicarmos uma compressa... Ou seja, é este princípio de gestão, de cumprirmos as normas, de receitarmos. Olhem, se hoje uma notícia por causa de uma inspeção que o Infarmed teve que fazer até nosso pedido por causa da má prescrição do Ozempic para doentes não diabéticos e outras situações. Quando nós decidimos o financiamento de uma tecnologia de saúde, nós definimos especificamente quais são as indicações. E quando nós tomamos estas decisões, é com base em contas e ganhos para a saúde da população. Se depois quem prescreve não cumpre essa situação, depois obviamente que dá o balanço negativo. E por isso eu acho que é preciso que as pessoas tenham noção que o seu ato pode fazer desmoronar todo um sistema. E acho que a gestão tem que vir para dentro dos cursos de medicina. Eu até nos cursos defendo aqui uma coisa, quando apareceu o Bolonha, eu estava nessa altura, era docente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, com a professora Maria Amélia Ferreira, minha orientadora de doutoramento e muito ligada ao pensamento da educação médica. É assim, Bolonha aparece e nós perdemos a oportunidade dos nossos estudantes poderem inscrever em cadeiras dentro da Universidade do Porto, dos nossos estudantes poderem inscrever em cadeiras de outras escolas médicas, nomeadamente gestão. Eu acho que isso, nós criamos não sei quantas optativas, estamos sempre a rever as optativas e quantos alunos têm uma e quantos alunos têm outra, mas porquê que os nossos estudantes, dentro da Universidade do Porto, não hão de poder circular entre as diferentes escolas? Isto vai dar uma abertura de pensamento traz sentido crítico e traz o pensamento de gestão para olhar para o sistema como um todo. Disse-nos há pouco que atualmente é secretária de Estado da Saúde e presidente da Assembleia Municipal de Valpaços, não tem tempo para mais. Não ter tempo, estou impedida de fazer mais coisas. O que é que muda quando se trabalha à escala nacional ou quando se está em contacto direto com as comunidades? Estas duas funções que... Eu vou ser muito sincera, fiz muitas campanhas políticas até no tempo da JSC em Vila Real,
mas nunca fiz uma campanha que me deu tanto gosto como a campanha para Presidente da Assembleia Municipal de Valpaços. Eu nasci em Valpaços, nunca vivi em Valpaços, centro do mundo, nunca vivi em Valpaços, mas toda a minha vida vou a Valpaços e digo que vejo-me a abdicar tudo, menos da casa que era do meu bisavô de Valpaços. Conheço bem Valpaços, mas a campanha, o ter percorrido aquele território todo, o ter ido à casa das pessoas, o ter ido a todas as aldeias, foi mesmo uma campanha muito especial e que devia ser quase obrigatório, sinceramente, qualquer político, qualquer decisor político, seja a nível nacional, seja a nível local, devia passar por esta experiência. Muitas vezes dizem que o poder está em Lisboa e as decisões estão todas em Lisboa. Não. O problema é que muitas vezes nós desconhecemos uma realidade nacional. Eu vi populações com acessibilidades muito difíceis, vi populações com redes de telemóveis muito difíceis, vi populações envelhecidas, com dificuldade de acessibilidade e, portanto, isto quer dizer, quando nós definimos políticas, temos que pensar nestas pessoas. E, portanto, acho que o poder local faz um trabalho espetacular. Duro, mas espetacular. São as pessoas que mais conhecem as pessoas. Não há nenhum autarca, seja de cor política for. Vamos esquecer as grandes cidades, mas mesmo nas grandes cidades, que não esteja próximo das pessoas. Os autarcas, para ganhar eleições, têm que estar próximos das pessoas, têm que ouvir as pessoas. E mais, quando fazem promessas têm que as cumprir, porque há muito mais proximidade. E acho que quem toma decisões nacionais tem claramente que conhecer este poder local, para poder responder às necessidades de todas as pessoas. Portanto, o poder local acaba por ser uma belíssima escola. É uma belíssima escola. Nós temos um ministro que diz muito isso, o senhor ministro Castro Almeida, que ele foi presidente de Câmara e costuma dizer muito essa frase. Muito bem. Como secretária de Estado, quais têm sido os maiores desafios que encontrou e de que forma é que esses desafios moldam a visão que tem do sistema de saúde em Portugal? Olhem, quando eu cheguei a ser secretária, eu nunca tinha sido política, portanto eu não conhecia a estrutura de um gabinete, não conhecia a estrutura dos corredores entre gabinetes e não conhecia a estrutura do circuito legislativo. Portanto, isto no início... e não tivemos treino para isto, não é? Porque para ser cirurgiã eu tive treino, para ser médica já vínhamos antes do secundário, era só estudar, portanto isto foi todo mundo novo e os primeiros meses foram assim entre o sufoco e o querer aprender tudo e estudar os dossiês todos. O que é que eu percebo que as pessoas não percebem? Às vezes as pessoas querem medidas rápidas, mas vou dar uma má notícia. E isto aplica-se a todos os governos. A forma como se legisla em Portugal é mesmo muito demorada. É muito demorada. Imaginem, para fazer um decreto-lei, o decreto-lei é preparado, há a discussão no Ministério e depois tem que ir a discussão interpares entre os vários ministérios e depois tem que ser agendado numa reunião. Depois, há alguns temas desses decretos têm que ir para a escutação de algumas entidades. Depois voltam. Depois temos que fazer alterações e acertos. Depois vai a reunião do Conselho de Ministros. E depois vai ao Presidente da República. Quando vamos para o âmbito de uma lei, entre o Conselho de Ministros e o Presidente da República tem que ir à Assembleia da República. Muitas vezes é aprovada na dita generalidade, depois tem que descer às comissões e depois volta à plenário. Dou-vos um exemplo muito simples. Eu quase que chorei. Eu recebi na pasta transição 2 propostas legislativas, já estavam a ser trabalhadas, porque há coisas que não interessa se é direita ou esquerda, são transversais, que era a lei da investigação clínica e a lei dos ensaios clínicos. Estas 2 propostas de leis eram para verter até regulamentos europeus com mais de 10 anos. São temas e áreas que me são muito queridas, trabalhei muito naquilo, passou o circuito todo. As 2 leis foram votadas em plenário
e aprovadas não por todos os partidos políticos, porque o PCP votou contra, mas são outras histórias, e depois caducaram, porque entretanto vamos a eleições, o 24º cai e vamos para o 25º, e como aquilo desceu à especialidade, com a dissolução da Assembleia da República, as leis caducaram. E eu só me apercebo disto quando estava a preparar o documento da pasta de transição que nós temos que preparar antes das eleições. E eu nem queria acreditar. Tinha trabalhado quase o ano inteiro naquilo e depois, puf, evaporou-se. Agora, felizmente, já estão as duas promulgadas, mas para vocês perceberem o quanto é lento. E difícil. E isso para alguém que é cirurgiã, que gosta de pegar e resolver as coisas, às vezes é muito difícil. Já se adaptou. Claro, que remédio. Já sei jogar o jogo. Entretanto, a doutora Ana Povo tem uma grande experiência já como médica, como docente e como gestora. O que é que considera ser o cerne do serviço público em saúde? O que é que faz com que uma intervenção pública seja verdadeiramente humana e transformadora? Deixe-me dizer aqui algo que vem do meu pensamento político. Eu acredito no Estado Social. Por isso é que nunca me reveria a viver nos Estados Unidos e tenho que viver na Europa. Mas olho para o Estado Social em que o Estado tem a obrigação de garantir a qualquer cidadão acesso à saúde, acesso à educação, acesso a apoios sociais e depois temos a questão da habitação. Agora, e apesar de ser uma apaixonada pelo Serviço Nacional de Saúde e nunca me, posso estar muito enganada, mas dificilmente quando voltar à minha atividade deixarei alguma vez o Serviço Nacional de Saúde, para mim, enquanto decisora política, eu tenho é que garantir que as pessoas tenham acesso e tenham acesso a cuidados de qualidade. Sendo o prestador público, privado ou social, para mim, ideologicamente, isso é indiferente. Não quer isto dizer que, obviamente, o nosso Serviço Nacional de Saúde é o pilar de toda a saúde. E é o pilar de toda a saúde porquê? Porque é o que está mais organizado. Nós podemos achar que não. Podemos, mas os médicos estão todos a fugir para a privada. Só no Serviço Nacional de Saúde e só nos hospitais públicos é que nós temos a organização interpares, o trabalho de equipa, a discussão de doentes em equipa, e isto é o que faz verdadeiramente ser transformador dos cuidados de saúde. E eu, do setor que conheço, desconheço que isto exista no setor privado ou no setor social. Obviamente, o setor privado e o setor social dá a liberdade de trabalhar sozinho, dá a liberdade de definir o seu horário, dá a liberdade de ganhar mais dinheiro, também é verdade, mas aquilo que eu acredito e que vi na Clínica Maio, ok? A Clínica Maio estava organizada em departamentos, em serviços. Podemos discutir o modelo de departamentos e de serviços que nós temos atualmente nos hospitais públicos, que eu faria uma organização muito diferente, não me faz sentido. Nós ainda temos o diretor médico, o diretor de enfermagem e cada um trabalha para o seu lado. E não pode ser, as pessoas têm que trabalhar em equipas interprofissionais. Temos que deixar de lado todo o corporativismo e de estar uns contra os outros, que isso não nos leva a lado nenhum. Mas esta organização só existe nos hospitais públicos e por isso o Serviço Nacional de Saúde é tão importante e é tão o pilar da nossa prestação de cuidados de saúde, independentemente depois do meu pensamento filosófico. Muito bem. Enquanto professora, sente que as novas gerações de estudantes veem o serviço público como um caminho atrativo? O que é que podemos fazer para motivar estes novos estudantes? Eu vou-vos dizer uma coisa que já disse à minha equipa. A minha verdadeira missão pública é enquanto secretária de Estado, porque não tenho férias, não tenho fim de semana, ganho menos dinheiro. As pessoas podem achar que não, mas eu ganho menos dinheiro enquanto secretária de Estado enquanto quando era cirurgiã e tinha os meus doentes da privada. Portanto, isto é o que eu chamo, não é serviço público, é missão pública. O que é que eu via nos jovens de biomédicas do ICBAS, que era onde eu estava a dar aulas, que me deixava verdadeiramente preocupada? Não há o espírito de grupo, não há o espírito de missão. Eu não sei como é que se ensina isto às gerações ou se muda isto nas gerações. Ou seja, eu não acho que nós vamos mudar a forma deles serem, acho é que vamos ter que adaptar o sistema a eles para não os perdermos. Mas depois é assim, como é que nós organizamos? Eu estive a falar com a Ministra da Saúde espanhola recentemente.
E Espanha estava... Ela, quando me descreveu aquilo, eu fiquei em pânico. Espanha está neste momento em discussão porque ela não consegue que os médicos queiram trabalhar à noite e fim de semana. Como é que nós garantimos uma prestação de cuidados em saúde? Eu nem vou falar, eu não gosto de falar de médicos, é profissionais de saúde. Se nós não formos ter serviços abertos à noite e ao fim de semana, necessitaremos tantos serviços? Sinceramente não. Acho que nós temos a capacidade de reduzir e de concentrar e garantir na mesma a resposta. Isto depois é muito complicado com o poder local. Explicar isto ao poder local é o mais complicado. É sempre o melhor para os seus cidadãos. Mas não é sempre o melhor. Aí eu costumo dizer que ter um hospital à porta de casa não quer dizer que seja o melhor para os cidadãos. Mas isto é muito difícil de explicar às pessoas. Mas nós temos que continuar as pessoas. A mim não me faz sentido ser médica sem fazer noites, sem fazer feriados, sem fazer natais. Isto é que é ser médico. Faz parte, não é? Agora, com os estudantes que vão para a medicina, não olham assim para a carreira. E que nós temos que ser mais maleáveis com eles, e mais maleáveis na questão de, se calhar, mais liberdade de horário, mais capacidade de concentração de horário. Isto depois vai tudo também acabar nas FIAs intermédias, nestas organizações, ou seja, nós temos que nos adaptar todos às novas gerações, mas as novas gerações também têm que perceber que ser médico não é trabalhar das 9 às 5. E isso eu não sei como é que nós, sinceramente, até mesmo como política... Com política, já pensei muito sobre isso e isso é algo que me aflige, mesmo. Ao fim de 20 anos de carreira, houve algum doente, alguma equipa ou algum projeto em que tenha sentido de forma particularmente forte que a dedicação ao serviço público em saúde vale mesmo a pena? Eu tive muitos projetos. Eu costumo dizer que não há nada que substitua sentir que mudamos a vida de uma pessoa. Não vai haver nada que eu faça na política que me dê. E há coisas e há projetos, como aquele que eu disse, que cheguei aqui atrasada, estou a acabar a nova portaria da saúde oral, mas a relação médico-doente e nós sentirmos que fomos mesmo diferentes na vida das pessoas e que as pessoas sentem gratidão por nós por isso, não há nada mesmo que substitua isso. E tive vários momentos desses. Houve um doente que me marcou muito, uma cirurgia que me marcou muito. Vou ser várias situações. Houve uma cirurgia que me marcou muito e que eu digo que envelheci muito nesse dia. Houve um doente que tinha sido operado pelos 2 grandes cirurgiões do meu hospital. 1 hora antes, eu estava de urgência, o doente não estava claramente bem. Eu liguei para 2 cirurgiões que eu respeitava imenso, e respeito imenso. E eles diziam, espera, mas eu disse, não, o doente não está bem, e assumi, levei-o para o bloco e fiz-lhe uma laparotomia, e eu estava a fazer sabem o que é quando uma pessoa toma uma decisão, parece contra tudo e contra todos, eu só estava a fazer a laparotomia, eu pensei, bem, se eu estiver errada, vão cair em cima de mim amanhã. Mas não estava errada, estava certa, o doente tinha 4 litros de sangue dentro da barriga, e se eu tivesse atrasado a minha decisão mais de 1 minuto, o doente tinha falecido. E, portanto, isso foi mesmo uma aprendizagem para a vida, que é, quando toda a gente à volta me diz que eu estou errada, mas eu tenho a certeza que estou certa, nada abdica eu seguir o rumo do meu caminho, porque às vezes pode ser... Eu tenho a certeza se 1 minuto depois aquele doente não tinha sobrevivido. Quando deita a cabeça na almofada à noite, pensa nesses momentos ou não com orgulho? Não, mas posso lhe dizer que na política tenho pensado muitas vezes nesse doente. Muitas vezes. E quando estou certa que quando vou tenho pensar... feeling, não é? Depois, a minha área de doutoramento, a neuromodulação sagrada, que consegui implementar o programa no Santo António. Mais que isso, consegui formar... Vocês imaginem, quando eu saio de uma urgência, saio de manhã de uma urgência, também posso como secretária de Estado numa sexta. Tinha doentes, as cirurgias, tudo marcado, tive que ser substituída. E saber hoje que o programa de neuromodulação que eu implementei, que formei pessoas, continua aos dias de hoje, é maior satisfação, porque ninguém é insubstituível e nós temos que fazer por não serem insubstituíveis, porque não vamos a lado nenhum se assim não for. E muitas doentes que eu tratei com incontinências da neuromodulação marcam mesmo muito o coração. Muito. Eu acho que mais a política não me vai dar essa mesma sensação como a medicina.
Eu acho que se calhar vai. Quando olhar... Se calhar daqui a 10 anos. Eu faço-lhe já uma pergunta que podemos ir aí outra vez. Que conselhos é que daria a um jovem estudante da Universidade do Porto que esteja a terminar o curso e a pensar em dedicar-se ao serviço público? Para acreditar sempre, para ser crítico também dos políticos, para nos obrigar a criar um serviço público que se concentre no mérito e permita o crescimento. Depois também a garantir que os serviços públicos pagam melhor que o privado, que é sempre a grande discussão. Mas para os serviços públicos pagarem melhor para o privado, também algumas regras vão ter que se aproximar do privado. Exatamente. Mas que acreditem sempre, que eu continuo a acreditar. Vamos então àquela pequena pergunta de há pouco para terminarmos a nossa entrevista. Que herança é que gostaria de deixar ao serviço público? Isto para se deitar a pensar que tem o dever cumprido. Olha, eu costumo dizer que já há muitos diplomas que vou deixar e que me deixam muito, muito feliz. A lei da investigação clínica, a lei dos ensaios clínicos, a recente portaria de governação dos rastreios, o termos conseguido. Eu sei que o Dr. Manel Pizarro escreveu uma crónica que está diferente, mas pronto. Nós conseguimos, pela primeira vez em Portugal, dizer que uma verba inscrita, não é uma verba inscrita no Orçamento da Saúde, porque é uma verba que vem via impostos, mas pela primeira vez em Portugal há uma verba descrita que tem que ser mesmo, só pode ser gasta na prevenção da saúde. É pouquinho, eu gostava que fosse mais, mas é um princípio. É um princípio e espero que daqui para a frente esta semente continue a crescer. Uma coisa muito simples, um despacho, uma das primeiras coisas que eu fiz, um despacho que é chamado despacho de inverno, e não é nada, é um despacho de organização dos serviços de urgência que permitiu muito melhorar os tempos de espera nas urgências, que apesar de algumas notícias parecer continuam caóticos, os tempos de ano para ano estão a descer. Portanto, há muita coisa que eu já sinto que fiz e que deixo para a população, mas volto a dizer, aquela gratidão na relação médico-doente, nunca isso vai acontecer na política, porque a relação é completamente diferente. Eu costumo dizer, eu era uma pessoa espetacular, era uma cirurgiã, uma académica, uma investigadora respeitada entre pares. No momento em que eu sou nomeada secretária de Estado da Saúde, passei a ser uma vigarista. Doutora Ana Povo, muito obrigado. Chegamos ao fim da nossa entrevista. As suas experiências e reflexões sobre o serviço público vão certamente inspirar os nossos estudantes da Universidade do Porto e os portugueses em geral. Muito Obrigada eu. Chegamos ao fim de mais um episódio do Alumni Mundos. Obrigado por estar desse lado. Em breve, regressamos com novas conversas com antigos estudantes da Universidade do Porto, marcados pelo compromisso com o serviço público. Até lá!